pessoal! Hoje nós vamos falar um pouco sobre vícios, sobre a dinâmica dos vícios. E não dá para a gente falar sobre vícios sem a gente falar sobre o pai e também a mãe. Então, o que acontece com os vícios? O que são os vícios? Os vícios não são só um alcoolismo ou uma adicção por drogas. Vício é tudo aquilo que é sem limites. E a gente aprende limites com o nosso pai. Então o vício pode ser de álcool, drogas, jogo, sexo, workaholismo, tudo aquilo que é compulsivo, que é sem limites. Com o pai, a gente aprende limites, aprende a ir para o mundo, é com o pai que a gente vai para o mundo. E é claro que nesse caso, quando eu falo isso, e não raro, mulheres reclamam e falam, como assim? Né? Quer dizer, como é que as mulheres não ensinam limites? É diferente, é uma outra dinâmica. E é claro que uma mulher também pode trazer esse aspecto do masculino, trazendo ou validando o pai, o aspecto masculino nos filhos. E muitas vezes, quando a gente fala nisso também, vem aquela questão, puxa, mas esse pai está presente na família, mas ele tem um filho adicto. Então, aonde isso tem a ver? Isso parece que é antagônico, parece que não combina. Mas muitas vezes este pai ou estes pais, eles também ainda buscam por um preenchimento que não veio do sistema familiar deles. Quantos homens não cresceram vazios também desse aspecto? E se ele não aprende limites, como é que ele vai ensinar limites? E às vezes essas histórias vêm já de dinâmicas ancestrais. Muitos de nós somos descendentes de europeus ou de asiáticos, pessoas que tiveram, ou das mais diferentes etnias, que têm histórico de guerras. Tanto é que muitas vezes nós devemos a nosso estado e a nossa vida aqui às guerras de lá, porque ninguém sai da sua zona de conforto, do seu bem bom, para vir se aventurar num país novo. E quantos de nós não estaríamos aqui se os nossos ancestrais não tivessem feito isso? Então, nessas guerras, os homens morriam e cresciam. As mães é que educavam essas crianças, os filhos cresciam sem pais e muitas vezes esse vazio vem crônico de pai. E o que é que preenche um vazio? O álcool preenche, uma droga preenche, o workaholismo preenche. Então essas pessoas, esses homens que estão sempre ausentes de casa, trabalhando por uma boa causa, para prover os filhos com tudo aquilo de material que eles precisam, mas um filho precisa de limites, ele precisa de pai, ele precisa dessa força de ir para o mundo. E muitas vezes também essas mulheres que veem esses homens ausentes e se veem viúvas de marido vivo, elas também reclamam. Seu pai nunca está em casa, seu pai deveria ser diferente do que ele é. Isso também vai minando na criança a imagem que ela tem do pai. Porque ela também 50% do DNA dela é o pai dela. E quando nessas queixas da mãe, essas queixas crônicas, ela também lhes rouba o pai. Ou numa separação, e hoje em dia as separações são tão mais frequentes do que antigamente, quando muitas vezes esses casais se separam em brigas e as crianças acabam virando um joguete na mão dos dois, ou um pai que vai morar fora ou que forma outra família, fica a mágoa dessa mãe, a raiva dela, e ela acaba fidelizando este filho a ela. Mas na fala secreta é como se ela dissesse, seja fiel a mim, porque eu sou aqui a que tem razão, e o seu pai é o desgraçado que foi embora, que não te ama, que não nos ama, que nos trocou por outra família. E aí, secretamente, esta mãe rouba deste filho a sua metade pai. É como se ela dissesse secretamente, você é metade seu pai, e como seu pai não presta, metade de você não presta também. E a criança cresce com essa mensagem oculta da mãe em relação a ela. E geralmente na adolescência que começam os problemas. Porque na adolescência, este filho, que já não precisa mais da mãe para sobreviver, ele já
conseguiu crescer, ele já tem recursos, criou recursos. É como se numa fala secreta ele dissesse: mãe, você me roubou meu pai. Eu tive que aceitar isso, mas agora eu cresci e agora eu também não posso aceitar mais você. Porque se aos seus olhos eu não sou boa o suficiente porque eu sou metade meu pai, eu também não posso aceitar você. E nesse momento esse jovem faz uma cisão. Ele fica vazio dos dois. Ele perde tanto o pai quanto a mãe. Ele fica maior do que eles. E é nesse momento que começa o que vem um movimento inconsciente de punir-se com a vida, onde muitos jovens, eles querem morrer. E como é que isso se apresenta na vida desses jovens? Muitos começam a apresentar doenças autoimunes, ou tem também depressão, ou então começam a se mutilar de alguma forma. Em casos extremos, acontecem até os suicídios. É muito bom quando esse jovem encontra em alguma outra figura masculina esse aspecto saudável de pai. Por exemplo, um professor de esportes, ou um avô, ou um tio que traga isso, alguém que traga essa imagem onde ele pode se espelhar. E o risco é quando esses jovens encontram em líderes de ganguezinhas ou de repente o traficantezinho do colégio, esse líder, esse aspecto de autoridade que ele não encontrou em casa, que ele não teve de pai. E aí acontecem esses problemas, começa a ir também para a adicção, porque também é uma forma de ir para a morte, uma morte lenta. Todos esses vícios também trazem essa pulsão de morte lenta. E qual é a solução? Então a solução, o mais fácil, o melhor, é quando a gente pode prevenir. E qual seria uma boa prevenção? Uma mãe, com o pai da criança no seu coração, dizer para essa criança: filho, filha, o seu pai vai ser sempre o seu pai, o único pai certo para você. E eu bendigo o dia do meu encontro com seu pai, que nos presenteou com você. Em você, nós dois estaremos sempre juntos. E o que acontece entre o meu ex-marido e eu é assunto de adultos, não é da sua conta. Eu não conheço seu pai e você não precisa conhecer o meu ex-marido. Quando eu olho para você, eu vejo o melhor de nós dois em você. E da mesma forma, um pai, se ele puder fazer isso, também com a mãe do seu filho no seu coração, dizer para esse filho, para essa filha: a sua mãe é a mãe certa para você e vai ser sempre a única mãe certa para você. E eu bendigo o dia do meu encontro com ela, que nos presenteou com você. O que acontece entre a minha ex-mulher e eu é assunto nosso, assunto de adultos. Eu não conheço a sua mãe e você não precisa conhecer a minha ex-mulher. Mas quando eu olho para você, eu ainda amo a sua mãe em você. E quando eu olho para você, eu vejo o melhor de nós dois em você. Isso, para um filho, é um alento, ele pode ter os dois. Agora, se isso já aconteceu, se você já é um adicto ou tem um filho adicto, o que você pode fazer? Tomar a vida com tudo que veio do jeito que veio. Dizer sim. Agora é por sua conta, você cresceu. Agora, se você tem um filho adicto, é validá-lo. Ele também está dando o seu melhor. E você pode até dizer para ele: eu sinto muito porque eu não sabia. A partir de hoje, quando eu olhar para você, eu vou enxergar o melhor de nós dois em você. E vou enxergar você na sua competência em querer me mostrar aquilo que eu nunca tinha visto antes. E isso pode ser o primeiro passo, o primeiro movimento para o que vem depois. Então, por hoje é isso, pessoal. Um beijo e até a próxima. E se vocês gostaram e quiserem, vocês podem me seguir pelo Instagram, em uli.holtz, ou pelo Facebook, em Uli Holtz Constelações Familiares, ou se inscrever no canal do YouTube Uli Holtz.